A paz do Senhor Jesus, aqui é o missionário Oliel de Paulo. É com muita alegria e satisfação que eu venho aqui entrar na tua casa através da internet para trazer a palavra de Deus, a palavra de Deus que edifica, que cura, que liberta, que salva. E mais uma vez venho aqui da parte de Deus entregar algo para você e tua família. Antes de mais nada, eu gostaria que você compartilhasse esta mensagem com seu parente, com seus amigos, me ajudasse a divulgar a palavra de Deus para que chegue nos quatro cantos da face da terra através da internet. E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Irmãos, eu estou com um propósito. Agora, a partir do dia 1º de junho, eu estarei subindo o monte 3 dias. Eu estarei lá fazendo um trabalho em prol de libertação e cura divina. E aproveitando a viagem, estarei levando o nome daquelas pessoas que estão inscritas no meu canal. Eu não vou poder falar nome por nome, mas eu estarei levando o aparelho, o telefone, ou até mesmo por escrito o nome das pessoas inscritas, e apresentarei desses 3 dias de monte para que Deus venha abençoar os inscritos do meu canal. Não fique de fora desta bênção, vai ser glorioso. O missionário Oliel de Paulo estará lá no monte do azeite, levando os pedidos de orações, e que você venha se inscrever. Não paga nada, irmão, é de graça. Aqui não tem esse negócio de Pix, não. Tem que dar Pix para receber, não. Aqui é por amor às almas e por amor ao Evangelho. Eu não cobro Pix, graças a Deus não tenho necessidade disso. Eu estarei de férias profissionalmente, então eu vou tirar esse período para poder fazer aquilo que Deus colocou na minha vida ministerial. Fazer campanha, entendeu? De libertação e cura divina. Eu estarei usando também a internet para fazer um trabalho ao vivo para aqueles que estão acamados, aqueles que não conseguem sair de casa, aqueles que dependem de terceiro para ir para a igreja. E eu creio que Deus vai fazer algo glorioso, vai fazer um milagre. Vamos entrar na palavra de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 7 ao 8, que dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe perguntaram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua, e de onde vem, e qual é a sua terra? E de que povo és tu? Irmão, nós sabemos que aqui tem uma situação preocupante. Ultimamente nós recebemos pessoas dentro da nossa casa, hospedamos pessoas dentro do nosso lar, na nossa igreja, e as pessoas não sabem a história daquela pessoa que a gente recebe de coração aberto. Aqui nós podemos ver a história de Jonas, que tinha uma missão de levar a palavra de Deus para o povo sanguinário, o povo violento, que eram os ninivitas. E nisso ele tinha uma missão de levar a palavra de salvação, uma palavra de arrependimento. E Deus tirou Jonas exclusivamente para ele fazer. Não era fulano, não era Beltrano, era o Jonas. Isso significa o quê? Quando Deus tem um ministério para fazer com Natanael, é com Natanael. O ministério do Natanael não vai servir para o Paulo. Aquilo que Natanael tem que fazer, Paulo não faz. E assim, aquela Chiquinha que tem que fazer, a Marizinha não faz. Então, o que acontece? Nós temos que ficar ligados. Nós, pastores, missionários, dirigentes de igreja. Que o que acontece ultimamente? Que existem muitos pastores, dirigentes de igreja, que gostam de pescar peixe na aquário dos outros, de convidar pessoas de outro ministério, ovelhas de outro rebanho, para que venham agregar no seu ministério.
E tem pastores que não procuram saber a história, porque a pessoa está pedindo carta de mudança, qual é a história daquela pessoa no outro ministério, e por interesse financeiro, questão de dízimo e oferta, abraça a pessoa com todo carinho e acha que está passando batido diante de Deus. Mas sabemos do exemplo de Jonas. Jonas tinha uma chamada de fazer a missões lá em Nínive. Não era em outra terra, não era em Tarsis, conforme ele estava navegando. E nesse intervalo que estava viajando no mar, no alto mar, veio um vento pesado, se levantou contra aquela navegação e quase trouxe uma tragédia. Se aqueles marinheiros não tivessem sido orientados pelo Espírito de Deus, eles poderiam ter morrido junto com Jonas por causa da desobediência de Jonas. E eles fizeram como um acordo de fazer um sorteio para descobrir que situação que estava acontecendo, quem era que estava trazendo aquele vento. E descobri através do sorteio que a sorte caiu em cima de Jonas. E o Jonas se confessou por que ele estava ali, que aquele vento estava ali por causa dele. E nisso os marinheiros decidiram, e porque o Jonas pediu para ser jogado no mar. E os marinheiros decidiram jogar o Jonas no mar para que aquele vento, aquela prova viesse passar. Quando Jonas saiu, foi jogado no mar, o mar se acalmou. E nisso nós sabemos, irmão, quando o Jonas caiu no mar, ele foi tragado por um grande peixe. Ficou 3 dias, 3 noites dentro de um peixe, passando por prova, passando por situações difíceis. Isso que significa o que, meu amado irmão, minha amada irmã? Que quando você entra na igreja dos outros, que você tem uma missão de fazer um trabalho, de dirigir departamento, você tem missão de fazer algo naquele ministério, e por causa de qualquer coisa você entrega a carta de mudança. Pastor, estou saindo, vou para outro ministério aqui, não está dando certo, os irmãos aqui não estão, isso, aquilo, é aquela história de pedir carta de mudança por qualquer coisa. Aí você vai para outro ministério, chega lá, pastor, querendo aumentar o número de membros na igreja, recebe você de braços abertos, pensa que está passando batido diante de Deus. Mas não, Deus quer que você venha terminar o ministério que Deus tem com você, é naquele ministério, não é o ministério B, é no ministério A. Se você vai para a igreja pensando que está passando batido, você está levando vento, está levando prova. Pastores, missionários, dirigentes, sabe uma coisa? Às vezes você está passando por prova, às vezes seu ministério não cresce, às vezes Jesus está salvando, não está curando, não está batizando, não está transformando vida, porque existe Jonas dentro do seu ministério, dentro da tua congregação, porque você recebeu de braços abertos, não procurou porque a pessoa saiu do outro ministério, você não procurou de onde ele veio, se ele realmente está naquela situação que conforme Deus quer. E às vezes nós pensamos que Deus quer que a pessoa vá para aquele ministério. Não, não, não. Se você tem uma chamada para dirigir o ciclo de oração na igreja tal, é lá que você tem que dirigir. Você não tem que ficar pulando de galho em galho, porque Deus não é Deus de bagunça. Que Deus quer usar com você vai ser naquela terra tal, não vai para a terra X, porque isso não provém de Deus. Eu quero que você venha entender, irmãos, cada um tem o seu chamado. Cada um tem que ficar onde foi chamado. Se você quer ficar na igreja tal, peça permissão a Deus primeiro. Se dá vontade de você sair do ministério X para ir para o ministério B. Porque às vezes, irmãos, você sai do ministério, você é dirigente de uma mesa de oração, ou dirigente de uma congregação, se revolta por qualquer coisa, do nada você pede para sair e deixa lá o ministério pela metade. Irmão, eu costumo dizer, ao chamado que você tem, o irmão Paulo não vai fazer aquilo que o Joaquim faz, o irmão Manel não vai fazer, porque cada um no seu quadrado, falando bem claro, português bem claro para vocês. Não se ilude, não deixe Satanás
colocar esses pensamentos contrários, que onde você vai, Deus vai estar de acordo. Não, 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 não. Primeiramente, antes de você pedir tua carta de mudança, você tem que conversar com Deus, perguntando se aquela carta de mudança é permissão divina. E ultimamente, irmãos, as igrejas nem pedem carta de mudança, cada um responde por si. Não, aqui eu não peço carta de mudança, não. Aqui você vem, a gente coloca você em comunhão, tá tudo bem. Não é bem assim. As coisas de Deus é uma coisa séria. Se você está no ministério A, se você quer ir para o ministério B, não vai de qualquer maneira. Pergunte a Deus se dá vontade. Como é que você é dirigente de situação, dirigente da mocidade, dirigente de uma congregação, sai do nada da presença de Deus, vai para outro ministério, abandona aquilo que você começou? Que Deus de bagunça é essa, irmão? Quando Deus quer que você faça um ministério, uma obra, você tem que concluir, vai até o final. Não leva a luta para a igreja. Aí vamos lá no começo. As igrejas passam por prova porque tem muitos Jonas dentro da congregação. Às vezes tem um tumulto lá, uma briga ministerial lá no reunião de obreiros, na reunião de pastores, brigas nos setores, briga nos departamentos, prova, a igreja não evolui, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem arrependimento de almas, não tem mover do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque existe Jonas. Que quantos pastores já perderam o ministério porque receberam Jonas na igreja, e aquele Jonas levou um vento violento que acabou com o ministério dele? Você já parou para pensar sobre isso? Que você está recebendo um Jonas na tua igreja sem saber de onde ele vem, qual era a situação dele e qual era o ministério que ele vinha. Às vezes, irmãos, o ministério que a pessoa está vindo não é o ministério que está na palavra de Deus, não. É o ministério rebeliado, o ministério que prega heresia. Aí você bota a pessoa para ser membro da igreja, em vez de fazer um preparo. Não, aqui é o seguinte, aqui nós trabalhamos na palavra de Deus. Primeiramente tem que se arrepender dos seus pecados, tem que passar pelas águas. É assim que funciona, irmão. Se você vir pegar um membro de uma igreja que pega heresia, se você pegar uma pessoa que está com aquela concordância lá, você está de acordo com aquela igreja, aquele ministério. Então você tem que colocar a pessoa conforme, a pessoa tem que entrar. Se é a ovelha de outro aprisco, a ovelha maltratada, tem que cuidar, tem que lavar, tem que passar sabonete, botar um perfumezinho dos altos céus, doutrinar a ovelha que o caminho certo para que ela venha tirar aquele carrapicho na mente do outro ministério que era de heresia. Aí você não vai estar passando por prova, você não vai estar passando por vento, porque às vezes, irmão, a gente bota uma pessoa no ministério de outro ministério com pensamento impuro, com pensamento contrário, que é o teu ministério, que deve estar pregando a palavra de santidade, mas com um evangelho puro, a pessoa já leva carrapicho, já leva piolho para o meio da congregação, para o meio das ovelhas. A minha preocupação é justamente para que Deus não venha levar prova para o seu ministério, hein, pastor? Não receba qualquer um sem saber de onde a pessoa vem, para onde a pessoa vai, qual é o histórico daquela pessoa. É bom ter dizimista, é ótimo. É bom ter ofertante, é excelente. É bom ter membros que tenham um dízimo alto, é excelente. Mas nunca faça receber pessoa de qualquer maneira na tua igreja de braços abertos. Receba a palavra de Deus, vê se tem algum Jonas na tua igreja, vê se o teu vento que está passando na tua igreja é por causa desse Jonas que está aí. Ora a Deus, e Deus vai começar a revelar para você quem são os Jonas que estão na tua igreja. Quando chama o irmão, está acontecendo isso, antes do irmão vir para cá não tinha essa prova, depois que o irmão veio, a prova está grande. Então, vá se consertar com o teu pastor lá, faz a tua obra e que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa falar em cada coração. E aqui o missionário Eliel de Paulo, eu estarei na missão, conforme falei, a partir do dia 1º de junho, na missão de 3
Desmonte do Azeite. Estarei lá levando os nomes dos inscritos no meu canal. E se você quiser fazer parte desse pedido de orações, se inscreva no meu canal, é de graça. Compartilhe. Lembra uma coisa, que o deserto foi feito para passar. Deserto não foi feito para morar. Que Deus possa abençoar e que a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Fique na paz, em nome de Jesus.